Olha aí, TV UFG, Centro de Estudos Brasileiros. Nós estamos no Campus 2 da Universidade Federal de Goiás. Olha, tem o Campus 1 lá na Praça Universitária e aqui o Campus 2. E hoje aqui no 13º programa, nossa conversa hoje é com mito. Mito mesmo. Mito da TV goiana, Jackson Abrão. Jackson Abrão tem 55 anos de TV. 57. 57? 55. Olha bem, 55. A gente pode falar que um homem de uma larga experiência, 55 anos. Então ele vai contar aqui a história, vai bater um papo conosco sempre, nosso coordenador, o professor Anselmo Pessoa e Jackson Abrão. Muito obrigado, professor, pelos elogios. Muito obrigado, Anselmo. Pediu para eliminar o professor, Por né, favor, Anselmo? Jackson, seja bem-vindo. Fica mais intimista. Claro, é uma conversa... Mais intimista, né? Olha, o professor Lisandro, vou chamá-lo também só de Lisandro agora, né? Não, eu quero que seja... Eu sou professor. É o professor, então vamos manter o professor. O professor Lisandro, além de ser um grande jornalista, é um grande profissional da área de cinema, né? Professor, crítico, né? E um amigo que eu diria para vocês da maior grandeza, da maior lealdade que eu já posso dizer para vocês. E tem aquela empatia que o tempo não destrói. Às vezes a gente fica meses, né, professor, sem se ver, mas quando se vê, a amizade se mantém inalterada e o que é mais relevante, a intimidade também permanece a mesma. Exato. Amor, se chama amor. Não, sem exagero. Tem um negócio que não pode falar que os homens se amam. A amizade é uma forma de amor. Os homens se gostam, talvez. Os gregos falam da filia, né? O amor pela família, pelos amigos. Nós nos amamos, Jackson Abrão. É verdade. Eu fico muito feliz pela recepção do Anselmo, do Lisandro, e me coloco aqui à disposição de vocês para tentar fazer o que vocês acharem melhor nesse bate-papo. Já, só para a gente já conversar um pouco, mas então, é uma conversa mesmo. Nós vamos repetir isso aqui, já falamos várias vezes gravando, mas a gente quer que seja um programa descontraído, para que a gente possa falar e conversar. E que a gente possa errar, possamos nos corrigir, mesmo na gravação. E o que nós queremos de você aqui hoje, o motivo do convite, é que você nos conte a sua história, a sua trajetória, mas ao mesmo tempo, com certeza vai sair, você contando a sua trajetória, um pouco da história de Goiás e com certeza muito da história da TV no estado de Goiás. Bom, primeiro eu vou me localizar no tempo. Eu terminei o ginásio em Catalão e vim para Goiânia continuar os estudos, né? E aqui chegando eu fiz testes em 2 emissoras de rádio, Rádio Brasil Central e Rádio da Universidade. Rádio Universitária. Só para lembrar... Da UFG. Da UFG, que continua lá Quem me levou até a emissora para fazer o primeiro teste foi Ivo de Mello. Professor Ivo de Mello, ainda eu conheci. E como eu fiz teste na Rádio Brasil Central, e naquela época a Rádio Brasil Central era, vamos dizer assim, algo semelhante ao que a Globo foi nos áureos tempos para o Brasil. A Rádio Brasil Central era uma potência fantástica. Para ter uma ideia, tinha radionovelas, produzia radionovela, uma equipe esportiva comandada por Antônio Porto, Oswaldo Mesquita, um grande cast, né, no rádio. Então eu optei pela Rádio Brasil Central. Agora vale ressaltar, assim, dentro desse bate-papo nosso, que o início meu no rádio foi, vamos dizer assim, difícil, porque eu tinha uma voz ainda em transição e tinha essa voz. Mas espera... As pessoas falam que você tinha voz fina, né? Achavam que, então... Mas desculpa, Jacques, só interrompendo, mas você acabou de dizer, você veio de Catalão e de cara já procurou emprego em uma rádio ou em outra. Quer dizer, você já veio com essa motivação de Catalão. É porque eu tinha que me manter aqui. Mas foi aqui que nasceu a ideia de trabalhar numa rádio, ou você já veio não, aí eu vou retroceder. Então. Porque isso... Eu cheguei ao rádio através do serviço de alto-falante. Olha aí, um grupo de amigos me levou até um serviço de alto-falante próximo à minha casa. Isso em Catalão. Isso tem que falar para quem está vendo o seguinte, o alto-falante, nas cidades do interior, no poste, tinha aquele alto-falante, esse mesmo que tem até hoje.
É a maioria da sociedade. E era o hoje não sabe rádio, o que e que é um era a serviço. informação, a música era por ali. E depois o rádio, o alto-falante é um serviço antes do rádio. anterior. Bem lembrado, esse retrocesso. Um do dinossauro, tempo, hein, Jackson? Agora, Mas desculpa, isso em catalão? Em O catalão. alto-falante é catalão. Exato. Isso eu devia ter de 15 para 16 anos. E lá eu fiz algumas imitações de locutores famosos, como Heron Domingues, Ramos Calheiros, e imitei também locutores esportivos famosos, né? Olha só. E o diretor da Rádio Cultura de Catalão, Farid Narras, já falecido, ouviu as minhas imitações e foi lá no serviço de alto-falante. Quem é esse cara que está falando aí? E aí eu sentado lá numa mesa lá, ele falou, isso aqui. E aí eu falei fino, falei, mas como é que é? Não é. Vai ouvir um Não é, vozeirão? essa voz não é a que eu ouvi no serviço de alto-falante. Falei, não. Aí eu me expliquei. Falei, não, está contratado, amanhã você já vai trabalhar na Rádio Cultura de Catalão. Olha só. E aí, ganhando meio salário mínimo, eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura de Catalão. E aí veio para Goiânia. E depois vim para Goiânia. Interessante que... Não, então, só para prontuar, a sua carreira começou, na verdade, em catalão. É lógico, na Rádio Cultura de Catalão. E a gente era tão presunçoso naquela época que a gente falava assim, nos céus do Brasil, Rádio Cultura de Catalão. Não pegava nem na linha de trem. Mas nos céus do Brasil. Aquela presunção. Mas quando você chega em Goiânia, Rodonazar, como é que você chega na TV Anhanguera? Já existia? Na TV Anhanguera foi o seguinte. Ele chegou na TV Brasil Central, na Não, Rádio Brasil Central. Mas depois... Aí eu conheci o Arthur Rezende, fizemos amizade, ele e acho que o Jurandir Santos também. Ambos estão ainda em plena atividade. O Arthur continua no Jornal Popular, o Jurandir Santos na RBC. Né? E aí o Arthur, por que você não vai lá para a Rádio Anhanguera? Eu falei, fui lá, me submeti a teste também. Passei e aí fui... Sempre em concurso público. Espécie de concurso. Aí fiz os testes, eu comecei na Rádio Anhanguera em julho de 64. Passado 3 meses, Cunha Júnior, Tássio Câmara e Jaime Câmara me chamaram para fazer um teste na TV. Que já existia. Já a TV Anhanguera já existia, já tinha 11 meses de existência. Frase textual do Jaime Câmara, presidente da empresa. Você vai fazer um teste de um mês aí, uma experiência de 1 mês. Se você aprovar, nós vamos fazer seus vencimentos. A frase é textual, eu guardei. Seus vencimentos. Vencimento, não era salário, não, seus vencimentos. Seus vencimentos. Aí fiz, aí passou, ele falou, não, agora você vai ajudar o José Divino, que já estava na... O jornalismo da TV Anhanguera era José Divino e eu. Nós éramos redatores, locutores de off, apresentadores de telejornais e tudo. Era tudo. Não tinha essa especialização que tem hoje. Mas nesse período já tinha rua também? Fazia... Não. Existia um cinegrafista chamado Ronan Soares, que tinha, vamos dizer, uma equipe de filmagem, filme mudo. Então, ele fornecia filmes para nós, assim, da seguinte forma. Tem um evento tal, tem uma solenidade no Palácio das Esmeraldas. Ele ia lá, registrava lá, por exemplo, 1 minuto. E nós, em cima daquelas imagens de 1 minuto, fazíamos um texto, era tudo em off, não tinha filmagem sonora, não tinha áudio naquela época, era só filme mudo. Entendi. Isso durou cerca de 6 a 7, 8 anos, isso aí, durou mais ou menos só com filme mudo. Então, entendi. Essa que era uma realidade. Então, vamos dizer assim, eram notícias locais. O noticiário era todo local, nacional e internacional. Por quê? Porque não tinha, vamos dizer, programação real time, né? Não tinha. Você não tinha nenhuma filiação com A, B ou C. A vantagem que a TV Anhanguera tinha em relação à TV... Tinha audiência. Tinha. A TV Anhanguera passou a liderar com alguma facilidade, porque qual foi a... TV Goiânia, né? A TV Rádio Clube, inicialmente. A TV Rádio Clube. Inicialmente era a TV Rádio Clube ligada aos diários associados. Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Por que a TV Anhanguera conseguiu, em poucos anos, assumir a liderança? Porque ela tinha uma programação diversificada. Ela podia pegar programação da Record, da Excelsior. Não estava filiada. Enquanto a TV Rádio Clube era refém da programação da Rede Tupi. Entendi. Entendeu? Então ela se restringia à Rede Tupi. Então nós tínhamos, vamos dizer assim, uma variedade, uma programação. Hoje, dando um salto no tempo. Hoje isso não é mais possível, Jackson? Não, hoje não. Uma televisão hoje regional, cada uma está afiliada a uma grande transmissora.
E a filiação, não sei se podemos antecipar, já da TV Anhanguera ocorreu no final da década de 60 para o começo da década de 70, né? Aham. Antes ela era só a TV como ele Anhanguera, disse, não era afiliada à e Globo. podia- Aqueles festivais da canção dos anos 60, a TV Anhanguera que retransmitia. Interessante, TV Anhanguera aqui, ela que retransmitia. só para lembrar para Com vocês, dias depois. e aí já falando da época do golpe militar, já, os efeitos do golpe militar, um momento maravilhoso para nós como jornalistas e como amantes da música e do bom protesto, né, vamos assim dizer. O Festival Internacional da Canção, o Vandré cantou entrou com aquela música para não dizer Pra que não não dizer. que falei das flores, né? E então, como não havia programação em tempo real, o que aconteceu? A fita chegou para nós uma semana depois, mais ou menos, só que podíamos exibir parcialmente. A parte do Vandré Já tinha sido censurado. já tinha sido censurada. Olha Então, só. nós que amávamos a música, esperamos a TV terminar a programação para depois o editor lá rodar para a gente ver o Vandré cantando, para não dizer que não falei das flores. É algo emocionante. Ele pedia ao público, gente, a vida não se resume em festival, Isso, né? isso. Ele produziu essa frase, né? Foi. E quanto Sua mais memória é boa, hein, Jacques? é. Você toma algum remédio para... Não, é porque eu gosto muito de música. Porra, né? tem uma memória, cara. Mas não é emocionante, você vê o Fantástico. Esse é um, Ele mas dando esse- assim um gesto de civilidade, né? Nós ficamos muito felizes de você estar fazendo esse relato aqui para nós. Porque isso é fazer história. Fazer história, agora registrando a história. Mas, Jacques, espera um minuto. Vamos fechar o primeiro bloco. É vodka portuguesa, da melhor. E a gente volta no segundo bloco, pessoal. Nós estamos então aqui de novo no nosso programa do Centro de Estudos Brasileiros, a TV UFG, essa parceria de muito sucesso para todo o Brasil, atravessando o Atlântico, muito provavelmente, Jackson. E hoje... É igual o Jacques falou, em já catalão, ele ele falava, já tava... a rádio não pegava nem na segunda rua, ele falava, para os céus do Brasil. É isso, eu acabei de aprender como é que se... Falando para o mundo. Falando né? para o mundo. Mas- Exibindo para o mundo. Agora não é só falando, não. Exibindo, Nos porque tem mostrando, imagem e som. Mas, Jacques, nós estamos muito felizes de estar com você aqui, e porque um dos sentidos desse programa é também resgatar a história, porque às vezes você viveu toda essa experiência, e claro, está registrado nas suas milhares de aparições, em todo o acervo, possivelmente, da TV Anhanguera. Mas talvez, ou então, nós vamos ter mais um registro seu contando essas histórias, e isso é muito importante para a história da UFG, mas para a história de Goiás. Isso do que eu Brasil. falei aqui com vocês não está registrado Olha aí, ainda, não. então isso é um... E só para fechar a história de Vandré, Geraldo Vandré, eu acho que é interessante citar um show que ele fez no Cine Teatro Goiânia, que eu fui lá como fã de Geraldo Vandré. Fez a apresentação dele e no final o público pediu a música, para não dizer que não falei das flores, né? E aí ele explicou, gente... Teatro lotado? Lotado. E aí ele explicando, aí o público começou, não, canta. Eu falei, gente, a música está proibida, eu não posso cantar. E o público começou a cantar a música e ele solou no violão, acompanhou no violão. Até hoje eu me emociono com isso, porque foi maravilhoso. Para ele, nem tanto. Nem tanto. Ele já saiu fugindo para Nápoles em seguida. E a partir daí ele virou aquela figura que nós sabemos, meio abobalhada, né? Depois. Quando ele reapareceu, já apareceu fora do, vamos dizer, não era aquele homem que se caracterizava por uma produção musical de altíssima Jacques, qualidade. uma mera curiosidade, naquela época, nos anos 60, já tinha voo regular São Paulo, Rio, Goiânia, de avião? Tinha. Esse pessoal vinha de avião? Não, eu não posso dizer se ele veio de avião, mas eu viajei antes para o Rio, para São Paulo, eu viajei. Anos 60? Anos 60. 70, anos 69, eu viajei. Já tinha voo Goiânia-São Paulo. Mas não é o nosso assunto, mas em Barra do Garças era muito assistido por mais do que hoje, por voo. Barra do Garças, Aragarças, tem o fenômeno, que não é verdade, na verdade não é Barra do Garças, é Aragarças, o famoso fenômeno lá do sequestro do Veloso, o primeiro sequestro de avião, não sei se do Brasil ou do mundo, que é em Aragarças. E Aragarças era muito bem servido por linhas aéreas. Então algumas coisas retrocedem no tempo. Jacques, me fala uma coisa.
Aquele célebre incêndio que teve na TV Anguera em 67, você participou daquilo? Vou relatar para você onde eu estava. Eu estava na sauna do Pedro... Tarzan. Aqui Pinheiro. Não, aqui do setor Santa Genoveva, do Ludovico, foi Chico Ludovico. Francisco Ludovico, Chico Ludovico. Juca Ludovico. Não sei se era uma sauna que tinha aqui no setor Santa Genoveva. Junto comigo estavam José Divino e Moraes César. Rei do rádio. E ele tinha um programa na Rádio Anhanguera de músicas do passado, que era saudosismo, que eram músicas antigas. E por volta de 11 horas começava o programa dele na Rádio Anhanguera. Na hora que começou o programa, chegou a notícia do incêndio para nós. E aí, Zé Divino e eu nos mobilizamos para deixar o Moraes César sozinho. Ele ficou tão chateado, mas foi: Moraes, a TV Anhanguera está pegando fogo, nós não podemos ficar aqui não. E ele ficou assim meio... Nós estamos pegando fogo na sauna, mas a coisa... E ele ficou... O amor dele pelo programa dele era tamanho que ele estava achando que nós tínhamos... Porque nessa época ainda não era afiliada da TV Globo. Não era. A filiação vem em 69, 70. E o que mudou quando ficou afiliada da TV Globo? A grande mudança com a filiação da Globo, logicamente, é você usar a programação de uma emissora de porte como a Globo, né? E a outra foi a mudança no jornalismo, que fez a TV Anhanguera crescer e entrar num processo de expansão jornalística. Por quê? Porque até então, Lisandro, nós fazíamos noticiário nacional, internacional e menos local. Por quê? Porque era mais barato você fazer rádio escuta, usar, vamos dizer, a estrutura do Jornal Popular, do que montar a equipe. Então, agora, com a filiação, a Globo falou o seguinte: vocês fazem um noticiário local e nós fornecemos um noticiário nacional e internacional. A partir dali, havia essa demarcação territorial. Vocês fazem noticiário local, nós fazemos noticiário nacional e internacional. Isso ficou nítido. Para você ter uma noção da força da TV Anhanguera, já nesse momento, nós tínhamos lá o correspondente Faisal, patrocínio da imobiliária Faisal, que eu criei esse programa. Era um programa de 5 a 6 minutos que ia ao ar entre 19 e 19h15 e pegou na cidade. O que eu fazia nesse noticiário? Um resumo do mundo, com notícias curtinhas, tipo, coisas de 3, 4 linhas. E todo mundo gostava. Eu lembro de um reitor da PUC e a empresa para elogiar aquele noticiário, porque ele permitia você ter uma visão do mundo em 5 minutos. Rapidamente. Como é que eu fazia aquilo? Eu fazia rádio escuta. Aí o Elias Bufaiso, assim que se concretizou a filiação da TV Anhanguera à Rede Globo, aí nós tínhamos que tirar o programa do ar, porque não podíamos fazer aquilo mais. A grade não permitia. A grade não permitia. O Elias Bufaiso chegou ao Jaime Câmara e falou: Jaime, eu pago 1 ano adiantado para você manter esse programa. Eu falei: não tem jeito, Elias. Não é que a TV Anhanguera não quer, ela não pode fazer isso. Então vamos falar um pouquinho, a partir da sua experiência, Jackson. Todo o processo, todo o avanço, você disse, foi um ganho a filiação, porque pode fazer o jornalismo local e possivelmente montar a equipe local. Mas todo ganho tem perda. Como é que foi isso? Ao mesmo tempo, vocês perderam possibilidades na grade também. Eu acho que aí você fica mais restrito, vamos dizer, em termos de programação. Por exemplo, nós tínhamos musical, que nós não podíamos fazer. Chamar musical no 2. Então, algumas perdas aconteceram. Inquestionavelmente, em nome da filiação, você perde um pouco do regionalismo, né? Perfeito. Né? Isso aí é inquestionável, é uma coisa que vocês têm razão. Em nome da filiação, em função da filiação, você perde... Perdeu um pouco Nós estamos falando dos anos 60, 70 e época da ditadura militar. Como é que foi conviver com a censura no jornalismo? Terrível, inquestionavelmente terrível. Por quê? Vou dar exemplo para você de 2 fatos que me marcaram e que você tem toda a dimensão do que é a ditadura. A primeira vez que eu estive no 10º BC, porque era onde a gente ia quando se prendia alguém. Hoje é o 42, eu não lembro. Naquela época era 10º BC. 10º BC. Era o quartel dos militares aqui de Goiânia. Surgiu a notícia do assassinato do Tarzan de Castro, que não aconteceu. Ele está vivo até hoje, né, Tarzan de Castro. Era um líder estudantil na época. E aí a polícia foi até a Rádio Anhanguera, e eu era o principal redator da rádio também,
perguntaram se nós tínhamos dado a notícia. Eu falei, não demos a notícia. Eu falei, mas você vai nos acompanhar até o DSBC. Me levaram num jipe para lá. Eu fiquei lá das 7 horas da noite até mais ou menos 3 horas da madrugada. Aí você imagina, Lisandro, o que é você ser preso num regime ditatorial. Eles poderiam me matar. Sumir com você. Sumir comigo. Ninguém ia dar uma notícia, nem o Jaime Câmara não ia dar uma notícia, ninguém ia dar, não tinha jeito de dar. Você podia desaparecer do mapa e estava desaparecido. Segundo fato, saindo, eu não sei se vocês se lembram de como era a questão geográfica da TV Anhanguera ali na Avenida Goiás. O prédio ficava de frente para a Avenida Goiás, mas tinha uma viela, tem lá que separava o jornal, a rádio da televisão. A televisão ficava na Rua 8. Isso, o estúdio era ali, eu cheguei na Rua ali. 8. E aí, o Zé Elias era funcionário nosso, foi deputado estadual, foi prefeito. Hoje é prefeito de Aragaças, pela segunda vez. E foi também presidente do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito. Direito, exato. E na hora que ele estava saindo da viela, eu segui atrás dele, coincidentemente. Quando ele vai desembocar na Rua 8, baixam lá uns 3 ou 4 policiais, agarram ele, jogam ele atrás no carro, e em seguida vem outro em cima de mim e falou, toca para onde, moço? Toca lá pro DSBC. E eu fui. Aí, esse dia, eu já... 69, isso? Eu acho que foi 70 ou 71, se eu não me engano. No auge. Aí, o Anselmo e Lisandro, eu falei, gente do céu, vão me matar hoje. Mas o preso nesse momento aí era o Zé Elias. Eu não tinha... Você era o motorista. E o cara... Eu falei, mas por que vocês estão me levando? Ele falou, toca. Mas por quê? Eu falei, toca. Não pergunta, não, toca. Como que diz? Vai para onde eu estou te mandando. Você chegou a ser torturado, João? Não. Me levaram até chegar no DSBC, o cara desceu do carro, olhou para mim e falou, ó, você não viu nada. A coisa era com o Zé Elias. Você não viu nada. Motorista... Ad hoc. Leandro, foi um alívio. Minha mulher estava grávida, eu me recordo dele. Você pensa em tudo, né? Mas agora acabou, minha vida acabou, né? Você pensa em tudo. É muito ruim, meu Anselmo. É um sentimento de que você nada significa e que nada vai... Impotência. A total impotência, a incapacidade de reação, de ponderar alguma coisa. Não tem nada, não tem argumento, tem nada. Só para fechar essa questão da ditadura, olha como é que aquela coisa era terrível. Isso foi me relatado pelo Javier Godinho, já falecido, que era chefe de redação do Jornal Popular, e na época me contou a seguinte história. A Sociedade Interamericana de Imprensa divulgou um documento onde ela colocava que não havia liberdade de imprensa nem em Cuba e no Brasil. Aí a Polícia Federal baixou na redação do Jornal Popular e disse o seguinte, falou, ó, essa notícia não é verdadeira e vocês não vão publicá-la. Aqui não tem censura. Aqui não tem censura, não repete que é boa. O Jaber publicou, tem censura em Cuba e no Brasil. Aí eles vão lá e falam, não é verdade, mas vocês não vão publicar. Não vão publicar. Mas vamos lá. Então, o nome disso não é censura. Fechar esse segundo bloco ficou muito bacana. Com mais vodka, né, professor? Mais vodka portuguesa. Estamos voltando então para o nosso terceiro bloco, aqui é o Centro de Estudos Brasileiros, com a TV UFG, conversando um papo dos mais animados, dos mais produtivos, dos mais importantes para a história da TV goiana, da história de Goiás, com Jacques Abrão, que nós agradecemos mais uma vez. Jacques, começando já, você passou por muitas mudanças tecnológicas. Hoje, nós discutimos muito isso aqui. Nós estamos num momento de transição, parece que ao máximo, mas você viveu outras transições. Eu posso resumir para você, para o Lisandro, eu fiz uma gravação para um documentário, para um especial que a TV Anhanguera produziu, assim que nós ingressamos na era digital. E eles gostaram muito dessa frase que eu produzi, eu vou repeti-la aqui agora. Por favor. Eu comecei com um filme mudo,
E cheguei à era digital, né? É uma esse trajetória. talvez seja o resumo Mais sintético. Mais sintético. É um resumo dos resumos mesmo, né? Porque, na verdade, gente, para quem começou o filme mudo, como eu vi, a dificuldade de você revelar o filme, depois você ir editar aquilo ali. Na moviola. Na moviola. Nem moviola, a moviola veio num tempo... É uma evolução. Já foi numa evolução da edição. É muito complicado. Você imagina você colar o filme, trecho por trecho daquilo ali, depois ingressamos na era colorida, chegou o filme colorido, depois chega o vídeo, que você já tem um ganho, você ir direto para a ilha de edição. Quer dizer, esse processo todo é fantástico. Mas é interessante, gente, a vida é como se fosse assim, uma nuvem que passa na mente da gente, né? Assim, porque são coisas que você viveu, mas não reteve. Você não retém isso, né? Que passa. Você lembra que, por exemplo, a primeira dificuldade, por exemplo, que você percebia, como é que a indústria da TV também era comercialmente voraz. A câmera que você comprava em 1975, ela não, 2 anos depois ela já estava, vamos dizer, démodé. Esse processo de... Ultrapassado. Quer dizer que esse processo acelerado de obsolescência... Já vem desde os anos 70. Isso já vem desde os anos 70. As câmeras foram cada vez mais sofisticadas, né? E esse faz parte do modelo americano, né? É obsolescência programada. Do modelo americano. Isso é típico do modelo. Agora, mudou alguma coisa em relação ao conteúdo? Hoje é melhor? Isso aí editorialmente falando. Eu vou dizer o seguinte para você. Eu acho que a gente nunca... O que eu imagino do bom jornalismo? Bom jornalismo é quando você acompanha a pulsação da sociedade. Agora, hoje está mais complexa essa pulsação porque você tem a TV aberta e tem a TV fechada. Se você me perguntasse assim de uma forma bem objetiva, eu diria para você que a TV aberta está um pouco, na minha opinião, principalmente na área de jornalismo, meio com pirotecnia, exagero e com muita violência. Eu acho que isso é ruim. Perfeito. Jacques, parabéns. Eu acho que a violência que aparece hoje na TV aberta, na minha visão, é exagerada. Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que nós estamos causando um dano para a sociedade. Para a sociedade. Eu acho que é exagero. Então, quer dizer, o que acontece? Na minha opinião, a opção do público das classes mais favorecidas e que podem ter acesso à TV fechada, elas estão migrando para a TV fechada. E a TV perde em termos de qualidade. Você vê um telejornal hoje que começa falando em morte, de tiroteio, problema só de bairro, negócio de deficiência de água, esgoto e por aí vai. Quer dizer, isso é meio, vamos dizer assim, afugenta, na minha opinião, aquela audiência mais representativa. É o mundo cão. Eu acho que isso é ruim. Não, e com o tempo as pessoas se cansam. Você ficar vendo todo dia uma matéria. E banaliza, né? Banaliza. Agora, o que é que a gente tem que compreender? Se a fuga existe para a TV aberta, aliás, se a fuga da TV aberta para a TV fechada ocorre nas classes mais favorecidas, a TV aberta tem que continuar fazendo o jornalismo que o público da TV aberta pede. Esse é o lado cruel, que eu diria. Esse é o lado cruel. Esse é meu modo de enxergar. Posso estar errado, mas... Não, você acha que está fazendo uma boa eu acho que quando análise. você sofisticar o jornalismo na TV aberta hoje, com coisas mais relevantes... Não tem público, talvez. Você pode... Como você tem uma concorrência feroz hoje, todo mundo trabalhando, vamos dizer, no mesmo palco, vamos assim dizer, né? Com as mesmas características de jornalismo. Aí, se você sofisticar, você pode afugentar o público que você dispõe no mercado. Essa é a minha visão. Posso estar aqui, mas é o que eu penso. Muito bom. Mas continuando por aí, as TVs, mesmo as fechadas, com o advento da internet, das redes sociais, é um fenômeno mundial a crise também, desse tipo de público, porque hoje vai lá, você escolhe o filme, a hora que você quer assistir o programa e tudo mais. Você passou por um outro momento histórico, assim, que parecia que esse meio ia acabar?
Porque hoje dá uma impressão assim, como é que vai ser o jornal impresso, a crise que nós vivemos. A TV aberta, o que vai acontecer com isso? Mais do que isso, não é o que vai acontecer, também isso, mas você, em algum momento na sua trajetória, teve um momento assim de, para onde nós vamos agora? Você lembra quando surgiu a televisão, você falava, você deve ter ouvido, rádio vai acabar. O rádio vai acabar, não acabou. A televisão não vai acabar. Eu li uma entrevista do Boni, aquele que foi o todo-poderoso da Rede Globo, onde ele sinalizou que a TV vai continuar existindo fortemente para os grandes eventos. Copa do Mundo, enfim, grandes eventos. Em grandes eventos ela vai ter a força por causa da imagem. Mas hoje o que vai prevalecer, na minha opinião, é a rapidez. É aquilo que você... Por que o streaming está funcionando? Porque você para, você vê, você volta... a TV, nesse ponto, começa a perder espaço para isso também. Que tem a grade, tem aquele horário. Então, as pessoas hoje... vamos pegar a questão das redes sociais. Ninguém pode negar o impacto que elas causaram nas mídias, de uma maneira geral. Fechar os olhos, isso vamos dizer, é não querer enxergar o que o mundo está mostrando para a gente, né? Há uma realidade. O que nós vamos ter que ver é o seguinte, como que isso vai se assentar de uma forma mais definitiva, né? Como é que isso vai... Mas você, em algum momento da sua história, você viu um momento assim tão crítico para esses meios? Um desafio tão grande. Eu acho que esse é o momento mais crucial que nós estamos vivendo. Esse é o mais... É o mais difícil para todo mundo, porque está perdendo comercialização, está perdendo audiência. Isso é real, não tem como fechar os olhos a isso. Né? Não tem como. E a audiência hoje foi democratizada também. Ela não é tão, vamos dizer, só Rede Globo mais. A Globo lidera, mas não com a intensidade que liderava. Não, e esses youtubers, esses canais que têm uma audiência tremenda, seguidores, uma coisa absurda. Mas eu vejo um problema aí que é o seguinte, você também deixa de ter, como o Facebook, como o Instagram, tudo, a sede é longe, é em outro lugar, produção de conteúdo também. Eu acho que a gente perde muito da produção do conteúdo nacional. Só vê o advento da Netflix. Você não tem quase produção brasileira mesmo, e filmes brasileiros não compram filmes brasileiros bons, e tem bons filmes brasileiros. Então, nesse aspecto, a gente perde. Perde pelo poder econômico, Lisandro, eu acho. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo plenamente. Poder econômico. Aí a questão, por exemplo, você não tem governo financiando a cultura no Brasil, o entretenimento, não tem. Nós não temos uma cultura para valorizar o artista, não temos. Pelo contrário, hoje em dia é jornalista, professor e artista inimigo. É isso. E nós vivemos essa fase, vamos dizer assim, atípica, né? Atípica. E se não tem isso, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem tudo isso, e a produção disso é muito longe, chega aqui... Netflix e a nossa produção. Isso é um fenômeno também preocupante e preocupa a TV Globo, preocupa o cinema brasileiro, preocupa todo mundo, que você ter emprego para o artista, para o jornalista. Quem é que vai empregar esse pessoal? É um cenário cruel. E ontem, mesmo lá no meu programa lá que eu participo na executiva, hoje eu li um texto que o jornal Estado de São Paulo publica mostrando o drama do desemprego no país e dos reflexos dessa crise econômica que o país vive, né? Como vivem as pessoas que em domicílios estão desempregadas. Com que renda essas pessoas estão sobrevivendo hoje? Traz lá uma pesquisa do PNAD, né, aquela pesquisa, terrível. E isso vem num crescendo, Lisandro. A cada 6 meses o número de desempregados aumenta e a crise permanece. Há sinais de melhoria para o ano que vem? Há sinais. Mas os sinais são muito lentos ainda, né? Até agora são terríveis os sinais de melhoria. Para acolher todo esse pessoal. Não vai ser, nós vamos ter que passar por um período de muita... Tomara que essa reforma da Previdência produza alguns efeitos mais imediatos, mas vai ter que vir reforma tributária, não vai ser só com a Previdência que nós vamos botar... O problema é que nós tivemos a reforma trabalhista, a PEC lá do gasto público, que era uma promessa que depois desses projetos a coisa vai melhorar.
Eu tenho medo da reforma, nós particularmente aqui somos servidores públicos, da reforma da Previdência, porque ela pode não dar esse estímulo para a economia como está sendo vendida. Então, porque a reforma trabalhista prometia também 10 milhões de empregos. E pelo contrário, o emprego está cada vez mais precário. Então, nós estamos mas não é muito brasileiro isso, é um fenômeno... Vamos fechar o terceiro bloco com Jacques Sobrão. Professor Anselmo, professor Lisandro, mais um brinde, né? Vodka portuguesa. Vodka portuguesa. Não acreditem na vodka. Estou com esse dedo aqui, ó, que é positivo. Estamos fazendo uma das melhores entrevistas do Centro de Estudos Brasileiros, da UFG, aqui na TV UFG, olha aqui, com Jacques Sobrão. Mas antes, Jacques, quem é que vamos agradecer o pessoal aqui, né, da TV UFG? Isso. Agradecer de novo a TV UFG, que nos tratam sempre com muito carinho. Hoje, a professora Silvana, que é diretora da TV UFG, fez questão de vir aqui cumprimentar o nosso ilustre convidado, o Jacques Sobrão. A Silvana foi minha colega também lá na empresa. Na TV, exato. Aí, hoje aqui conduzindo a Câmara, nos dirigindo também, temos ali o Rogério, lá no estúdio, o Leandro, a Kítia, sempre de uma gentileza fantástica, o Carlos, precisa falar mais, uma pessoa mais educada do que o Carlos. Que é isso? Gesley, depois temos a Vanessa, a Milena, quem mais? Professor Edivar Madureira. Hoje, eu esqueci alguém, Rogério? Pode falar. Tá tranquilo. Então é isso. Mas, Jacques, esse último bloco, fale de você. Você continua trabalhando em rádio. Você faz rádio executivo, jornalismo pela manhã. Você está na TV, você participa até hoje. Você está no Jornal Popular, fazendo as melhores entrevistas do Jornal Popular no vídeo, fazendo live. Olha bem, o Jacques faz live, Facebook. Então, assim, você está trabalhando, você continua ativo com todas as mudanças tecnológicas e tudo. A que se deve isso? Trabalho é vida. Concorda comigo? Se a pessoa para de trabalhar, Lisandro, ela está se sentenciando a viver menos. Eu penso assim. E eu já vi exemplos de pessoas que deixam de trabalhar, como elas sofrem. Então, eu não quero sofrer. Enquanto eu tiver força e condições de trabalho, eu quero continuar sendo útil à sociedade, à minha empresa e para a minha felicidade, para a minha saúde. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que desistir jamais. Jacques, você é um dos raríssimos que eu conheço que conhece Goiânia, os goianos, os goianienses bem. Você circula, você joga futebol até hoje, eu sei que é parado, óbvio. É o único jogador que eu sei que joga parado, literalmente. Deixa você joga parado. Na área. Mas joga. Eu vou cunhar uma frase. Todo domingo, não, você joga todo domingo, não joga? Cunhar a frase. Mas você joga todo domingo. Todo domingo. Até hoje. Assiste o jogo dentro de campo. Mas Jacques, a que se deve então, a isso? E o que é que você faz hoje que te agrada, ainda nos 3 veículos, trabalha nos 3? Tudo me agrada, eu não vou negar para você. E tem projetos para desenvolver, quem está conversando lá. Se Deus quiser, vamos concretizá-los, né? E breve, bem, você vai tomar conhecimento caso a gente concretize esses projetos. São projetos que eu julgo interessantes, mas ainda vão ser definidos pela direção, né? Então, o que eu acho é o seguinte, gente, trabalhar é vida, não deixe de trabalhar jamais, enquanto força tiver. Agora, é óbvio que você não vai se propor a fazer uma coisa que você não pode mais fazer. Você tem que fazer o que você dê conta de executar, né? Eu já presenciei sua relação com jornalistas muito jovens na sua produção. Como é que você se relaciona com um jornalista de 20 e poucos anos? O professor, você sabe que eu vou remeter você à mesma reflexão que eu tenho. O professor, ele não envelhece, por quê? Porque ele convive com a juventude. O convívio com a juventude, desde que você queira aproveitar o que existe de bom e de energia e de rejuvenescimento do momento que você está vivendo. Porque com o jovem, você mantém a pulsação da sociedade na mente.
você não se isola, você passa a entender por que as coisas acontecem dessa e da outra maneira. Eu acho que é um aprendizado. O jovem, ele nos ensina também, o professor. Não somos nós mais velhos, só que levamos conhecimento a eles, não. Eles nos ensinam também. Eu penso assim. Perfeito. Jackson, um pouco, a gente começou esse papo, você rememorando a sua vinda de Catalão para Goiânia e tal. E aí nós um pouco interrompemos, que é muito natural aqui, a gente fugir das conversas porque talvez fique inclusive mais rico. Mas você podia nos contar um pouquinho de participações sua nesse período todo de trabalho, de contribuição às comunicações em Goiás? Coisas da sua iniciativa, coisa muito pessoal. Eu acho o seguinte, coisas que eu acho mais importantes que eu fiz, assim, num resumo. Primeira coisa, a duração minha num cargo de diretor talvez merecesse Guinness Book. 38 anos de direção de jornalismo. Provavelmente você não vai achar alguém no mundo que tenha resistido. Boa! Você não vai resistir 38 anos. É um cargo espinhoso. O mesmo cargo? É o mesmo cargo. Que era o diretor exatamente de jornalismo. Da TV. De telejornalismo. Telejornalismo. Telejornalismo da TV Anguera. Agora, lances que eu acho que eu posso assim, considerar relevantes, assim, tem outros, mas eu não vou citar dois apenas. Foi promover o primeiro debate na TV aberta. Se eu não me engano, a revista Veja registrou isso. Porque depois do golpe militar não havia debate na TV brasileira. E a gente realizou em janeiro de 82 um debate entre a figura de Índio Artiaga, que era símbolo do regime militar, e Iris Rezende, que foi caçado pelo regime militar. Então, foi um confronto que muitos diziam assim, era o caçado contra o caçador. E foi uma audiência fantástica, foi um negócio assim que, na minha opinião, não houve na TV goiana nenhum embate político que produzisse tamanha relevância. Jackson, eu estava lá, você acredita? Eu estava lá na redação do Popular, neste dia, nesta noite, eu lembro o Iris saindo ali com o Índio Artiaga do estúdio. Me parece que o Iris foi o grande vencedor do debate, em termos de argumentos. Ele tinha um amparo da sociedade que era contra o regime militar. Ele já super populista também. Muito populista. Eu acho que ele ganhou porque o momento era dele. Isso. O momento era dele. Tecnicamente, talvez o Índio teve momentos também fortes assim, vamos dizer, de críticas ao Iris, mas o momento era dele. O espírito do tempo era dele, né? O momento era dele. E o outro momento relevante, eu acho que talvez tenha sido uma grande sacada jornalística desse amigo de vocês aqui, eu acho que foi. Quer dizer, ninguém antes disso tinha pensado em fazer um passeio com o fundador de Goiânia pela cidade que ele era construiu. caçado, né? Ele era caçado pela Morava Revolução. ali na 26, escondido. O que eu fiz? Durante mais de ano e meio, eu e Venerando de Freitas Borges, primeiro prefeito nomeado de Goiânia, convencemos o Pedro Ludovico a fazer um passeio a manhã inteira comigo. Sendo filmado? Sendo filmado, levamos ele. Ele tinha medo. Regime militar, né? Levamos ele ao Palácio das Esmeraldas, levamos ele à Serrinha, levamos ele passear pela Avenida Goiás, parou numa... Isso assim, a Câmara acompanhando? A Câmara funcionando. E o professor Lisandro era o nosso diretor do SEDOC lá. Eu trabalhei essas imagens na Cinemateca Brasileira, recuperamos. É longo, eles andam muito tempo em Goiânia e o Pedro Ludovico falando. Mas isso, por enquanto, está arquivado? Não? Tá lá disponível para qualquer pessoa. Eu acho que é uma contribuição para a história. O Centro de Estudos Brasileiros tem que ter uma cópia desse... Lógico. E eu cito... É uma contribuição para a história, inegavelmente. Eu acho que essa foi, talvez, do ponto de vista histórico, a minha melhor contribuição. E guardo, e vou repetir para vocês, eu subi com ele e o professor Venerando até aquele Morro da Serrinha, que fica ali ao lado da TV Anhanguera, que foi de lá que ele me disse que definiu a construção de Goiânia, o local da construção de Goiânia. E naquela época, 79, ainda não tinha aquele tanto de prédio, né, Abrão? Pelo contrário. Não, via o centro de Goiânia. Eu perguntei para ele, as imagens eu me lembro bem. Foi daqui que o senhor definiu a construção de Goiânia? Foi. O que o senhor falou? Vai ser aqui. Típico do coronel. Grande coronel. Agora, era uma figura, vamos dizer assim... Falava culta, francês. Tá?
e me marcou muito, eu guardei até o local onde aconteceu isso. No giro por Goiânia, nós passamos em frente à catedral e ele estava de paletó sem gravata. Ele enfiou a mão aqui no paletó, puxou uma garrafinha assim pequena. Olha só. Falou, Jacques, esse aqui é o elixir da vida. Era um uísque, deu uma viradinha, um copo de uísque. E falou assim, não, obrigado, doutor Pedro, obrigado. Ele tomou uma dosinha de uísque. E me relatou que no encontro que ele teve com o Jânio Quadros, percebeu que havia assim, uma garrafinha de pinga ao lado. Também. Então, tinha alguma coisa em comum. Doutor Pedro não era alcoólatra, não. Mas ele gostava de um uísque. Médico, falava francês, falava e lia em francês. Aí o professor Colemar, que é o fundador da UFG, tem essa admiração e esse brilho e esse tipo de iniciativa do Pedro Ludovico em relação a Goiânia e a Goiás. Ele também decidia as coisas dessa forma, mas com uma clarividência, com uma visão de futuro, uma coisa absurda. Hoje, a gente estava comentando antes aqui, hoje nós vivemos parte do nosso tempo respondendo a auditorias. Nesse momento, o mandatário decidia, vai ser aqui. Olha que beleza dele. Tinha que consultar. Uma burocracia. Professores, olha que beleza que ele me respondeu. Doutor Pedro, o que o senhor tem? Ele falou, tem essa casa aqui e a fazenda que a Gersina herdou dos pais dela. Era a posse dele, com todo o Quer dizer, poder um que homem ele teve. com todo o poder que ele tinha, não tinha nada. Uma aposentadoria, talvez. Mas ele fala assim, não tinha nada. Materialmente, Uma casa. ele só tinha a casa onde ele morava. E a fazenda Da que mulher. era herança. Herança, E que foi exato. vendida depois para a Rede Tiago, Globo. você conheceu esses goianos todos, você conheceu Pedro Ludovico. Qual, assim, desses que você conheceu, qual o mais preparado intelectualmente? Não falo em termos técnicos de tocar uma máquina pública, não. Eu acho que o Mauro Borges foi a figura mais moderna, né, da gestão pública. Ele tinha, vamos dizer, se inspirava no Shadow Cabinet de Londres, da Inglaterra, né? Ele tinha uma modernidade na cabeça. Ele se inspirou, por exemplo, lá em Israel para fazer aquele combinado agro-urbano de Arraias, né? Exato. Ele tinha uma visão macro da coisa. Por exemplo, a estrutura administrativa de Goiás, até hoje, passa por muito que ele fez. Ele era mais arejado, a política para ele, tanto que você vê que quando ele deixou o governo, não tinha, a exemplo do pai, não tinha nenhum bem material. Construiu um prédio para vender, morava num apartamento relativamente... Ali em frente ao centro administrativo, Então, edifício Josefina. A visão dele, além de ser moderna, havia um compromisso moral dele, a ética dele era diferenciada. Jacques, nós queremos te agradecer e que as últimas palavras são suas. Muito obrigado por estar aqui, por contar todas essas Pô, histórias. isso é emocionante, você estar aqui com a história. Poucas pessoas têm uma história e tanto tempo e está ativo. Isso, perfeito. Obrigado. Não é ativo, trabalhando. Trabalhando. Ativo sempre. Ainda bem que o Anselmo corrige o Lisandro. Você fecha, Jacques. Gente, eu queria agradecer ao Lisandro, ao Anselmo, e dizer que eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz mesmo, e estou parcialmente assim, quase que querendo ir às lágrimas, de tanta felicidade de participar com vocês, de um papo tão agradável, e espero efetivamente que tenha sido útil para o projeto da Universidade Federal de Goiás. Estou muito feliz, hein? Muito obrigado, Lisandro, muito obrigado, Anselmo, e obrigado a toda a equipe da UFG. Um abraço a todos. Muito bem, Jacques. Muito obrigado, Jackson. Vamos lá. Mais um sal, mais Mais uma. um. Você já está um pouco bêbado com essa vodka portuguesa. Nós vamos esclarecer depois ou não? Não. Não. Isso é uma bebida rara. É um mistério.